Olá, meus amigos, sejam vocês bem-vindos a mais um vídeo, uma série de relatos. Relatos meus. Primeiramente, deixe-me apresentar a vocês mais intimamente. Essa série Humanos Cósmicos, na qual eu estava fazendo-a na terceira pessoa, mediante a fortes ameaças astrais, ameaças de uma outra realidade, eu estava fazendo-a na terceira pessoa para que aquelas pessoas que estivessem assistindo, elas pudessem, através de suas intuições, entender. Mas, após uma grande e imensa experiência, na qual tive na última noite, na qual asseguraram muitos privilégios em matéria de segurança para mim e para minha família, eu resolvi fazer essa série da forma que eu sempre desejei, não na terceira pessoa, mas na primeira pessoa. Então, deixe-me apresentar-me mais uma vez a todos vocês. Essa série aborda uma grande intimidade da minha pessoa, do meu ser, antes só compartilhada com as pessoas mais próximas, que no caso é a Fabiana, minha esposa, e os meus filhos. São informações que até então eram guardadas sigilosas a respeito da minha existência, a respeito da minha origem, pois esse trabalho que eu faço é um trabalho para ajudar a vocês a entender realmente quem vocês são, da onde vocês vêm, para sairmos deste mundo rotulado por seres de luz, deuses, seres que vendem promessas e proteção e salvação. Uma grande mentira que nunca existiu. Eu, como vocês me conhecem aqui por Marcelo, venho de um lugar muito distante do espaço. Eu venho de algo bem desconhecido até mesmo para mim. Eu não sou filho dessa galáxia e nem das galáxias ao redor. Sou filho de uma civilização na qual eu desconheço. Eu não sei aonde eles estão ou quem eles são, mas sei muito sobre eles devido às ajudas dos meus amigos extraterrestres, nas quais nós nos tornamos um só. E vocês entenderão ao longo dessa narrativa sobre a minha vida, tanto na verdadeira realidade, que é que vocês chamam de fantasia, porque a realidade de vocês, para mim, é uma grande fantasia. E é isso que eu tento mostrar para vocês, trazer para vocês ao longo de tanto tempo, ao longo de tantos trabalhos cheios de pistas, enigmas e com muitas vibrações diferentes para vocês fazerem as leituras delas. Eu cheguei neste planeta trazido por uma nave de piratas espaciais, esses que já abordei e ensinei para vocês quem os eram, ou quem os são. Eu vim de uma nave, fui trazido junto com outros bebês e outras crianças em uma nave de piratas espaciais, e na sua maioria, pelo que eu me lembro, eram de insetoides, mas porém outras raças estavam misturadas a eles. Vivi com lembranças e tenho essas lembranças deles e das viagens nas quais foram se cruzando o espaço afora. Tecnologias empregadas aonde até mesmo muitas civilizações dessa galáxia desconhecem, não têm o conhecimento. De onde eu vim, quem são os meus, eu não sei. Mas vocês entenderão ao longo desta série. Vocês serão outras pessoas totalmente diferentes do que vocês já são agora. E olha que vocês mudaram muito ao longo deste trabalho.
Este trabalho é um trabalho de libertação cósmica. E tudo começou na minha chegada, que em linhas temporais, na verdadeira realidade, podemos dizer que eu cheguei há um bom tempo atrás. Sou um filho das estrelas. Esses piratas espaciais comerciantes trocam não só objetos, tecnologias, armamentos, como também trocam, para vocês terem uma ideia, crianças, seres cósmicos. Muitas dessas trocas, que são de extremo valor, seres dominadores de mundos dominadores, particularmente dizendo os da Terra, vendem os maiores. Como eu citei para vocês no vídeo dos Eus Maiores sobre o colecionador, onde eles fazem trocas. E para um dominador fazer trocas de Eus Maiores é porque, eu vou dizer para vocês, a troca vale muito a pena. Muito interessante em matéria de estudo e pesquisa. Pois os dominadores estão sempre aprendendo novas formas de conquista, novas formas de aprisionamento, estudando riscos, fatores que podem fazer com que eles até mesmo percam seus domínios. Então, além de dominar, eles são exímios digamos, pesquisadores. Estudam formas de aprisionamento e barreiras, ou estudam formas de vulnerabilidades. E existe sim um tráfico de crianças no espaço, assim como de bebês, assim como de adultos, assim como de extraterrestres, assim como de o que vocês chamam de animais. Existem tráfico e troca para todas as coisas. Até mesmo planetas se trocam entre si, para vocês verem a complexidade do universo. E vocês podem reparar que naves cruzam o tempo todo o espaço, naves maiores do que este planeta, maiores do que esse sistema solar, naves maiores do que o Sol, naves de todos os tamanhos cruzam o espaço. E eu vi numa dessas. Fui entregue na verdadeira realidade, que vocês chamam ou conhecem superficialmente como plano astral ou quarta dimensão, o mundo dos extraterrestres, aonde você não morre, aonde você, digamos, é eterno, aonde você não adoece, aonde o conhecimento ele é infinito para aqueles que buscam. Pois as pessoas que aqui habitam na terceira dimensão, nos corpos tridimensionais, elas vivem na dimensão da morte, da tristeza, da doença, do fracasso, do apego, do medo. É justamente uma realidade temporária que você nasce. Eles ocultam quem você é, de onde você veio, e simplesmente te negam saber o que virá depois da morte, para que quando você morrer, você seja apagado. O outro lado, a realidade, a verdadeira, é muito complexa. E não é um lugar de brincadeiras, não é um lugar de simulações, é um lugar de vivência real. Tanto que tantos vêm, mas voltam para lá. Aqui é a dimensão transitória, a dimensão da mentira, da enganação, da ludibriação, do ego, da vaidade, da tristeza, da loucura. Eu cheguei em uma região do plano astral onde muito parece-se com o mar, mas fui entregue ao que chamamos de seria uma região litorânea. A imensa nave adentrou a verdadeira realidade, entregando, fazendo a entrega não só de mim, mas de outros bebês. Nem todos eram da mesma espécie e da mesma origem. Eu vou contar a partir de agora o lado mais particular meu. Sobre os outros, isso não cabe a mim dizer, mas somente a respeito de mim. Esses seres que vocês conhecem, como muito rotulados aqui, já apresentado a vocês em filmes e ficção, homens de preto, são androides. São robôs
operados a longa distância por reptilianos, por outros tipos de extraterrestres e até mesmo extraterrestres como muitos de vocês chamam de Greys. Então esses homens, eles não possuem vibração, eles seriam, você na presença dele você sentiria vazio. Você não sentiria qualquer tipo de sentimento ou energia ou vibração vinda deles. Algo oco, algo sem nada. São androides, robôs operados a longa distância. Quando eu cheguei neste planeta, existe-se uma zona de entrega, onde a nave que entrega se retira e imediatamente deve ser retirado aquilo que foi colocado como base de troca. Um ponto de encontro preciso. Uma reptiliana, escolhida por propósitos até desconhecido por mim, foi ao meu encontro me pegar. Mas como eu estava destinado a viver no mundo de humanos terráqueos, e sendo de origem humana extraterrestre, essa reptiliana desde sempre no começo se moldou como uma humana. Se apresentou para mim na forma mais familiar possível, pois os extraterrestres se camuflam, até mesmo do outro lado. E ela se camuflou na imagem de uma mulher jovem. E esta mulher, já caracterizada, com até mesmo muito próximo da aparência que ela iria viver aqui na terceira dimensão. Ela passou a ser a minha mãe de criação cósmica. Porque, como digo para vocês, eu não sei de onde eu vim. Eu não sei qual a minha raça. Eu cheguei bebê. Eu cheguei sem qualquer aprendizado de onde eu sou de origem. E ao longo dessa história vocês todos poderão aprender como os meus amigos cósmicos têm fundamental papel nessa história. Eu cheguei e fui criado. A minha criação se deu por origem, a princípio, na realidade verdadeira, onde habitam-se os magos, onde se habitam os extraterrestres, mas na sua grande maioria camuflados. Os extraterrestres, eles ficam livres para eles, mas para extraterrestres vindo de outros lugares, ou no caso, como no meu caso particular, uma criança, eles sempre se moldaram, sempre esconderam a sua verdadeira forma, mas porém deixando vestígios e pistas para serem reparadas. Eu fui criado, a princípio, na verdadeira realidade, junto com muita magia, junto com seres nas quais conhecidos aqui como encapuzados ou magos negros, na qual tive a oportunidade de aprender toda sorte de magia que exista neste mundo e nos outros mundos. Mundos dimensionais, pois temos camadas dimensionais que juntas chamamos de a quarta dimensão. Fui criado junto a esses seres. Vivi junto a esses seres, tendo sempre a companhia, sendo sempre monitorado por aquela reptiliana que lá já se camuflava em forma de humana, para me familiarizar, para me fazer sentir seguro, confortável perante aquele mundo tão complicado, cheio de seres, onde eu posso dizer para vocês, é muito comum vocês verem Greys, mas Dracos, reptilianos a olho nu, até mesmo no plano astral, eles se escondem, se camuflando em personificação de pessoas aqui da terceira dimensão. Por isso tantas pessoas não conseguem vê-los, porque até mesmo, para vocês terem uma ideia, mesmo eu chegando aqui, nunca os percebi antes, mas porém percebia através dos seus olhares, via nos seus olhos fendidos, via nos seus comportamentos e algumas particularidades como suas garras, aqui conhecidas por nós como unhas,
mas a princípio eles eram na forma humanoide, semelhante aos humanos da terceira dimensão. E eu vivi e cresci há um certo tempo com eles, sendo preparado, colocado alguns enxertos biológicos da verdadeira realidade, enxertos esses desconhecidos, que irei abordar ainda nesta série. Estas séries terão duas fases, uma fase narrada e outra fase científica, onde eu tentarei explicar de maneira mais clara, muitas coisas desconhecidas, como se é trabalhado na outra realidade, para que todos vocês entendam. Então nós teremos duas fases, a fase narrada, histórica, e a fase científica, para que vocês entendam como funcionam as coisas. E eu vim à Terra. E por uma questão de magia, esta, digamos, minha mãe terrena, uma reptiliana preparada e chamada para tal missão, para tal trabalho, também sendo monitorada. Porque os reptilianos podem se afeiçoar, eles podem amar outros seres. Não é como os monstros aqui abordados e mostrado por todas as pessoas que se utilizam da ignorância dos seres da terceira dimensão. Pessoas essas também ignorantes e tantas outras pessoas que eu afirmo para vocês que estão compactuadas com o que existe do oculto, nem mesmo sabendo exatamente o que está no oculto ou do outro lado, que arrastam inúmeras pessoas para, digamos, a escuridão, para as energias mais negativas existentes, que eu posso dizer para vocês aqui destas realidades, destes mundos tridimensional e o mundo da quarta dimensão, com todas as suas faixas de frequências, com todos os seus labirintos e seus esconderijos. Eu fui inserido, não nasci. Eu fui inserido através de um ritual energético, onde a reptiliana, que já vivia encarnada aqui, me recebeu um dia após a data aqui do seu aniversário da terceira dimensão. A reptiliana fazia, entre aspas, aniversário de data de existência tridimensional, e eu fui inserido num ato de magia e energia um dia antes, perdão. Houve-se um ato de magia. Eu fui inserido antes, pois no outro dia ela estaria comemorando data de existência na terceira dimensão. Isso não foi um mero acaso, como também não é um mero acaso com todas as pessoas parecidas com isso. Filhos que nascem no mesmo dia de seus pais, filhos que nascem um dia antes ou um dia depois. Tudo tem um ato de magia, tudo tem um ato energético proposital, conforme as histórias de vocês do outro lado. Nada é por acaso. Tudo tem um sentido energético e mágico. Magia. O que seria a magia? A magia é uma ciência desconhecida. É algo tão surreal que, perante a nossa ignorante ciência da terceira dimensão, a magia é algo rotulado, colocado para explicar aquilo que não consegue se entender, mas que existe algo oculto por trás. Então, para vocês já perceberem, filhos que nascem nos mesmos dias de seus pais, um dia antes ou um dia depois de sua mãe, perdão, a sua, digamos, genitora, existe um ato energético, um ato de magia da quarta dimensão. Existem propósitos para isso, cada qual com a sua história. Eu, por mais louco que pareça, não nasci. Eu quero contar um pouco a respeito das minhas conversas que eu tinha com a minha mãe. Minha mãe, nós tivemos um relacionamento muito próximo, mais próximo em alguns detalhes do que aqueles que aqui ela convivia na terceira dimensão.
Ela sabia muito bem interpretar o seu personagem com aqueles pela qual ela conviveu aqui. Porque na realidade é muito fácil você interpretar na terceira dimensão. Os seres humanos da terceira dimensão estão todos cegos. Não conseguem enxergar nada que acontece. Vivem como um gado, aonde o seu dono escolhe muito bem o que quer fazer com eles. Eu fui o primeiro, digamos, filho da minha mãe. Eu vim um dia antes do seu aniversário de existência da terceira dimensão. Minha mãe me contava algumas histórias muito interessantes, que vocês vão começar a entender a partir de agora. Minha mãe me dizia que o meu parto foi muito complicado. Ela tinha um plano de saúde, estava tudo preparado para que eu nascesse num hospital de rede particular em 1977, no dia 20 de 9 de 1977. Ela me conta que deu errado, por falta de um documento que estava na mão de uma pessoa que era outra reptiliana, essa bem rude, bem ferrenha. Ela acabou tendo que ser levada para o hospital de escola aqui de Uberlândia. Ela me conta que foi muito complicado a minha chegada na terceira dimensão, o meu nascimento como um bebê. Ela conta que eles deixaram o tempo passar, e aí passou-se o tempo e o organismo dela já estava, como muitos dizem, fechando, né? A mulher tem uma cavidade que se abre, dilata e depois fecha, e eles retiraram um bebê a ferro, a forceps. Minha mãe disse que por algum motivo ela perdeu a vista. Ela ficou cega. Ela jurava de pé junto que estava cega. Não enxergava mais nada. Nada, nada, nada. Dizia ela que o bebê nasceu tudo em silêncio. Não houve choro, não houve nada. Esse bebê foi levado para uma mesa. Ela não via, mas ela percebia. Ela nem escutava os médicos e as enfermeiras conversando. Era um silêncio, um vazio. E ela com as vistas escurecidas, não enxergando nada. Ela perdeu as vistas. E ela dizia para mim, olha, demorou um tempão. Demorou para mais de uns 5 minutos. Tanto que eu ouvia a movimentação na sala. E eu perguntei para eles, o bebê morreu? É isso? Ele está morto? Ele não vai sobreviver? O bebê morreu? E aí eu invoquei na minha fé e pedi para que na minha fé ajudassem você, porque já tinha na minha mente que você tinha nascido morto ou tinha morrido no nascimento, porque tinha demorado muito, estava silêncio, ninguém conversava, ninguém falava, eu apenas ouvia os movimentos ali na sala e eu sem visão. Quando de repente eles me entregam um bebê e você chorou. Eu peguei você nos braços, mas porém não vi você. Eu não vi você. Eu fui ver você 3 dias depois, que quando as minhas vistas recobraram. Minhas vistas recobraram 3 dias depois. Foi quando eu conheci o seu rosto e vi você. Quem cuidou a princípio de você foi minha mãe. Outra reptiliana extremamente ferrenha e brava. E vocês vão entender os encontros nessa história. Bom, fui vivendo com minha mãe e ela me apresentou um pai que seria por escolha dela, uma pessoa que ela escolheu para ser meu pai de criação. E fomos vivendo, ela teve seus outros filhos. Eu fui uma criança um tanto quanto muito na minha. Ela me entendia. Eu era extremamente apegado à minha mãe. Nessa história, 2 anos depois, quando eu tinha 2 anos, minha bisavó
a mãe da minha mãe, que cuidou da minha mãe, entrou na história e veio morar com a gente. Morava eu, meu pai, minha mãe, minha bisavó e também os meus irmãozinhos pequenininhos. Essa bisavó, uma pessoa extremamente má, uma pessoa que não gostava e tentava o tempo todo judiar de mim. Uma pessoa que parecia ter vindo para tentar fazer o mal que fosse possível a mim. Ela me chamava de monstro, que anos depois eu fui entender o porquê ela me chamava de monstro. Às vezes, quando ficávamos sozinhos, ela vinha até mim e dizia: olha, você é horroroso, você é um monstro, você é feio, eu odeio você. E eu contava para minha mãe que prontamente minha mãe tirava satisfação com ela. Mas sentia eu que minha mãe também, ela estava um tanto quanto limitada. Como se existissem pessoas, outros reptilianos, que estivessem a vigiando-a. Porque o envolvimento afetivo, o amor, a guarda, poderia o quê? Atrapalhar os planos do plano astral. Eu tinha única e exclusivamente a minha mãe como segurança. Eu sempre fui muito carinhoso e bondoso para com todos aqueles que vieram aqui como meus parentes da terceira dimensão. Sempre tentei viver bem, mas sempre existiu em mim uma rejeição por tudo que existe aqui. Era uma criança totalmente, às vezes, nervosa, intolerante e, às vezes, muito encrenqueira e brigona. Porque eu não tolerava as outras crianças, eu não tolerava as pessoas. Minha mãe sempre me incentivando a interagir da melhor forma possível com todos, para que eu pudesse me sentir em casa. Mas eu sempre com aquele grau alto de rejeição. Minha mãe então começou aos meus 4, 5 anos, pois eu tenho memória desde o dia que eu nasci. Eu tenho memórias astrais, eu tenho memórias da viagem na nave. E ao longo desta série vocês entenderão tudo a respeito sobre mim. E dos seres como Gabriel, Akar e todos os outros seres, o porquê o envolvimento deles comigo. E vocês vão entender o quão o universo, cosmos é maravilhoso. E minha mãe começou a comprar cadernos de desenhos, lápis de cores e falava: olha, já que você não gosta de envolver e interagir, desenhe. Passe seu tempo desenhando. E eu desenhava os meus super-heróis favoritos, como comecei a fazer alguns desenhos de seres que minha mãe perguntava o que era e aonde eu tinha visto. E ela ficava, eu percebia em seu olhar, como digo, eu tenho memórias desde o meu nascimento. E minha mãe olhava e percebia que ali estava sendo retratado algo que não pertencia a essa dimensão, levando a uma certa preocupação. E o envolvimento foi se tornando cada vez maior entre ela e entre mim. E quando chegou a idade em que eu comecei a ver seres, que comecei a ver duas realidades, que começou a haver uma instabilidade existencial, ela estava ali tentando me levar ela sempre tentou me configurar na terceira dimensão, justamente para cumprir a sua missão, pela qual ela foi designada antes mesmo dessa vida na terceira dimensão, e ela também queria que eu não sofresse. E eu comecei a viver em dois mundos. Comecei a me projetar com 7 anos de idade. E a minha mãe ficava à espreita, sempre procurando perceber o que estava acontecendo. Tentou me levar para as religiões, tentou me levar para o espiritismo, porque dizia ela ali que poderia ser algo que me confortaria. Mas eu sempre rejeitei.
E ela dizia, olha, porque eu tinha surtos de crises, choros e depressões quando muito criança. Quando eu chorava e pedia para que Deus, se existisse um Deus, destruísse o meu ser que vivia numa imensa amargura, tristeza, revolta. Uma revolta, uma amargura, uma tristeza muito grande que não fazia sentido, eu não queria estar ali e aquela tristeza me fazia sentir o desejo de até mesmo não existir. E ela sempre percebendo e vendo tudo e sempre conversando comigo. Na minha vida tiveram momentos onde minha mãe era a esposa do meu pai de criação e a mãe dos meus irmãos, e o momento em que nós ficávamos a sós e conversávamos. E nesses momentos, quando estávamos a sós, na maioria dos momentos não era ela. Ela falava com dupla consciência. E ela falava para mim que eu tinha que me apegar a Deus e que eu entenderia o que seria Deus. Que eu vivia aqui, que aqui era o mundo de Deus e que Ele mandava em todas as coisas e que se eu quisesse ter paz e viver bem, eu precisava adorar e amar a Deus, porque Deus controlava tudo e todas as coisas. Até então eu não conseguia compreender, porque quando vivia no plano astral, eles se camuflavam, eles andavam disfarçados, não só para mim, mas para todos. Era como se existissem lugares secretos onde aqueles seres, ali eles ficavam nas suas formas reais, interagindo uns com os outros, mas para a grande maioria nas grandes cidades astrais eles se camuflavam, deixando pequenas pistas, deixando pequenos detalhes para serem observados, mas na realidade, para quem vive lá, não consegue entender o que eles são. Acha que aquilo é natural, aquilo é normal. E minha mãe sempre me dizia, olha, você tem que adorar a Deus. Hoje eu entendo que Deus é Jeová, o draconiano, o líder e chefe de todo o sistema de aprisionamento da Terra. Ele é Deus na Terra. Ele é soberano. Ele é o Senhor e Mestre Todo-Poderoso de todos os avatares existenciais que foram inventados ao longo das eras. Ele é o Senhor dos resets. É Ele que determina, dá a lei, a palavra inicial é a dele e a palavra final é a dele. Jeová. Hoje eu entendo quando minha mãe dizia, olha, você tem que louvar a Deus, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Ela estava me protegendo, tentando pegar aquele bebê extraterrestre que não tinha referência de sua civilização, não tinha referência de sua origem, para adequá-lo a este mundo, a esta realidade. Era isso que estava acontecendo. Ela estava agindo duplamente. E sempre através de forma sutil e conversando, tentando me ensinar, tentando me configurar. E sendo monitorada por outros seres que estavam encarnados aqui, monitorando-a para que ela não falhasse ou se envolvesse ao extremo com esse ser que para os seres extraterrestres não passava apenas de um objeto de estudo, de apenas um ser a ser estudado e analisado. E foram se passando-se os anos e as experiências vieram, as coisas foram acontecendo, e na minha fase mais ou menos dos 12 aos meus 14, 15 anos eram os momentos em que eu e minha mãe ficávamos muito a sós. E era nesses momentos que tínhamos essas conversas duplas, onde ela me explicava coisas e me mostravam coisas, mas porém eu ainda não tinha clareza, pois ela estava me blindando. Ela estava fazendo o seu trabalho de estar o quê? De estar me blindando, me configurando para viver na Terra. Na Terra original, que podemos chamar da quarta dimensão, não a Terra verdadeira, a Terra dos seres da dimensão do espelho, que depois vieram a ter contato comigo.
Mas quando eu digo na verdadeira realidade, a quarta dimensão, ela estava me preparando para viver lá e aqui, ou ser um ser que na qual sem identidade, sem origem, sendo de um outro lugar do espaço, aqui fosse um adotado e vivesse sobre todas as regras e primícias e tudo que fosse exigido, ele fosse adequado. É como você pegar um filho de um estrangeiro, um bebê de um americano, trazer para o Brasil, e ele nunca saberá de onde ele veio, e convencer e treiná-lo, configurá-lo para que ele seja um brasileiro e que ele tenha amor no Brasil, submissos às regras e às leis do Brasil e aos líderes do Brasil. Era isso que ela estava fazendo com um bebê cósmico de uma outra região do espaço que foi entregue neste mundo, configurando para ele ser deste mundo. E quando eu digo este mundo, eu digo em todas as esferas dele, na quarta dimensão, com suas camadas dimensionais, e na terceira dimensão, que é a dimensão transitória temporária. Era isso que ela estava fazendo, e ela era monitorada, e muito de perto, para ver se não ia falhar. E ela sempre foi muito protetora, sempre em cima de mim, sempre brigando por mim. Chegou-se um momento em minha vida em que o meu pai biológico tomou extrema antipatia por mim. Ele floresceu um dos seres reptilianos que foram comandados para controlá-la. Porque os reptilianos, eles controlam através do medo, do sofrimento. Então começava a se tornar claro quem eram aqueles que foram contratados para controlá-la, vigiá-la e ameaçá-la indiretamente através dos comportamentos da terceira dimensão, pois todos os humanos da terceira dimensão têm várias personalidades. Elas são expressas conforme o tempo que se vai se passando. E foram se passando-se os anos, e aquele na qual ela me apresentou, que foi escolhido pelos dominadores para ser o meu pai de criação, demonstrava ser um ser extremamente hostil ao meu ser. Junto com aquela sua avó, que era uma reptiliana, que uma coisa muito engraçada aconteceu quando eu tinha 14 anos, e uma das últimas conversas que eu tive com ela, e ela olhou e disse para mim: olha, você é horroroso. Você tem a aparência de um monstro. Você é um monstro. Isso foi as últimas palavras que eu me lembro dela. E ela desencarnou, o seu corpo vindo a adoecer, o seu corpo tridimensional no seu veneno réptil. Anos depois fui entender quando ela me chamava de monstro, porque como reptiliana, os reptilianos acham os humanos uns monstros. E a minha origem, ela é humana, cósmica. Por isso, tantas vezes ela me chamava de monstro, por não ter a aparência deles. Então, sempre nas suas vistas eu era uma aberração, um monstro. Diferente de todos no mundo onde 90% são reptilianos e dracos, existem as aberrações. E eu era uma das aberrações. Mas aquela reptiliana me protegia muito, me guardava muito. Ela criou um instinto materno. Porque as reptilianas, quando maternas, nos seus instintos maternos, são uma fera. E ela desenvolveu um sentimento materno. E conversávamos conversas aonde era só nossa intimidade. Ela me explicava as coisas que eu não conseguia entender, mas que ela sabia que futuramente eu iria aprender e entender. Foram se passando o tempo e ela sempre dizendo: você tem que se apegar a chegar a Deus, e eu não compreendia da forma que ela falava. Eu fui crescendo e vivendo em dois mundos, em duas realidades, passando por experiências que já relatei em tantos vídeos neste trabalho,
que quem me acompanha desde o começo sabe da minha história, das minhas experiências, vivendo em dois mundos, enlouquecendo muitas vezes. Passado-se o tempo, aos meus praticamente 17 anos, interessante um detalhe, essa reptiliana minha avó, bisavó, tridimensional, ela tinha um guarda-roupa muito antigo com um espelho antigo. E aquele espelho emanava muitas energias densas. O engraçado é que minha mãe sempre me proibia de ficar na frente desse espelho, como pressentindo o que poderia acontecer. Ou até sabendo mais claramente, ela me advertia e muitas vezes, quando me sentia atraído pelo espelho, ela me repreendia vindo a me bater. Como que o medo tomasse conta dela para que eu não estivesse próximo a esse espelho, sabendo que aonde iria levar aquele espelho. E aquele espelho não foi colocado de propósito naquela realidade daqueles anos, ele não foi colocado de propósito em nossa casa. Porque quantos seres, quantas crianças são levados para a dimensão do espelho e não voltam mais. É como se ali tivesse sido colocado conscientemente ou inconscientemente pelaquela bisavó um portal na esperança de que eu sumisse para uma realidade e nunca mais voltasse. E minha mãe sempre me protegia, sempre me guardava. Mas um dia aquele espelho se manifestou. E eu fui parar na dimensão do espelho em corpo físico. Eu adentrei num outro mundo e tive experiências e conhecimentos. Os seres da dimensão do espelho, quando crianças da terceira dimensão, nascidas aqui, eles têm grande fascínio sexual, atração sexual por todas elas. Mas por mim, eles nunca demonstraram tamanho, digamos, sentimento, ou tal sentimento. Vindo sempre eles a me tratar e queriam me ensinar, dar conhecimento. Como se tentassem me cativar e não tentassem o que? Me explorar da forma que eles mais fazem com os humanos da terceira dimensão, que são os humanos tridimensionais. E eu passei a ter muitas experiências. Eu voltei da dimensão do espelho, no meu corpo físico, e depois passei a ir lá constantemente, através daquele espelho. E lá aprendi muitas coisas concernente à realidade deles. O que era aquele lugar e o que aquele lugar representava. E percebia o quão a energia, como nós conhecemos agora, a vibração dele era diferente. Porque a vibração da quarta dimensão, do mundo real, da verdadeira realidade, ela é muito familiar, pois cresci nela. E a terceira dimensão, a vibração é extremamente familiar. Imagine só, a terceira dimensão tem a sua vibração. É a vibração que você conhece como a vibração de casa. Imagine essa vibração de casa potencializada a um número gigantesco, extremamente alto. Imaginem. E gera conforto, gera vontade de permanência. Então é assim que todos se sentem em relação à quarta dimensão. Quando você vai à quarta dimensão, você se sente tão bem que você sente a necessidade, o desejo de ficar lá. Porque é a energia de casa. Quando você viaja, que você fica fora, prestes a retornar para casa, não te dá aquela sensação, aquele desejo de voltar para casa, de ir embora para casa correndo, chegar em casa e descansar? Digamos, na quarta dimensão, você tem essa sensação aqui na terceira dimensão. Aqui é casa. Aqui é frequência de casa, frequência normal. Na quarta dimensão,
é a frequência de casa potencializada. Então quando você vai para lá, você se sente muito melhor e você quer ficar lá. Mas naquela dimensão, naquele mundo com aqueles seres, porque até então eu não via os dracos e os reptilianos. Eu via humanos com características diferentes, mas via muitos do que chamamos de greys. Então você percebia isso lá. Até o meu, digamos, véu ter sido tirado de mim. Mas naquele mundo eu via seres que não me causavam medo. Eu via seres diferentes aos camuflados lá na quarta dimensão, no plano astral. Aquele mundo ele era exótico, possuía o que podemos chamar de uma natureza diferente, possuía seres totalmente diferentes, muito aos poucos parecidos com aqueles que eu tinha lembrança de estar naquela nave. Esses seres tinham aspectos totalmente animalescos. O ambiente, a energia daquele lugar era extremamente diferente, totalmente diferente daquela realidade do que chamava de quarta dimensão ou mundo astral. Era interessante ir lá. Era extremamente recebido com respeito e eles sempre se declaravam ser meus amigos. E diziam para mim que eu era uma pessoa que iria descobrir muito sobre mim. Então, quando eu voltava, eu ficava diferente. Eu não tinha mais cabeça para este mundo. Na escola, indo extremamente mal. E uma vez, conversando com a minha mãe, eu contei mais ou menos essa história. E ela me repreendeu, dizendo que eu tinha que procurar Deus, eu tinha que me entregar a Deus, embora eu já pertencia a uma religião na qual ela se sentia confortável de eu estar. Uma religião que adorava diretamente ao Deus, o Deus dragão. Mas minha mãe percebia a investida de outros seres em mim. Para as pessoas, eu era considerado louco, maluco. Aonde quer que eu ia, pessoas riam de mim. E onde quer que eu ia, eu sentia pena das pessoas. Porque elas não viam aquilo que eu conseguia ver. E quantas vezes eu via essas pessoas sendo usadas e elas não tinham a menor consciência que estavam sendo usadas. Eu comecei a me afeiçoar, a me apegar àqueles seres daquela dimensão, daquela realidade. E foram se passando-se o tempo e minha mãe sempre me monitorando. Eu não tinha contato com pessoas, eu não tinha afeição com pessoas, embora interpretava ser uma pessoa muito, digamos, simpática. Mas eu não tinha pretensão de namorar e ter qualquer vínculo ou contato com qualquer humano desta dimensão, sendo eu um enigma para minha família. Ora, alguns da família acreditavam que eu poderia ser homossexual. Algumas tias diziam, olha, ele é tão diferente que quando ele estiver lá para os seus 30, 35 anos, a gente acredita que aí ele vai se interessar, querer ter namorado ou ter alguém. Outras pessoas diziam para minha família, ele é muito intelectual. Ele é intelectual demais para essas pessoas, então por isso ele é tão na dele, e ele é tão fechado e ele não interage e não demonstra ter interesse em estar interagindo com as pessoas. Eu vivia única e exclusivamente meu mundo. E na maioria das vezes, minha mãe era minha cúmplice. Era quem eu conversava, era quem eu explicava minhas experiências e eu ouvia da minha mãe as explicações com certa lucidez, mas que trabalhava para me manter preso no controle aqui. Pois ela não queria que eu sofresse, e nem que eu sofresse retaliações daqueles que um dia me receberam neste planeta, como troca por algo que nem eu mesmo sei. Pois deduzo que muitos e os maiores são trocados,
E digo para vocês que trocar seres por seres pode sim ser uma boa troca. Passados-se os anos de minha vida, e vocês sabem muito sobre minha vida, eu já estava um tanto quanto configurado, obedecendo aquilo que minha mãe dizia, pois eu estava encontrando, de certa forma, conforto no Deus na qual ela me pedia. Embora confrontasse muito com ela, pois eu não entendia por não ser deste mundo, não entendia, pois uma coisa que eu sempre me questionava é por que as pessoas estavam tão fixadas e firmes em suas igrejas e suas fés, nas suas crenças, e eu não conseguia. Eu não conseguia me estabelecer em nada, ora tentava, mas sempre desistia, pois algo muito maior que eu entendia me desestimulava. Eu me lembro que quando criança, por uma das minhas tias, eu passei a ser levado no centro de Umbanda. A princípio eu gostei muito. Achei diferente a energia. Começava a desenhar, começava a fazer os desenhos para aquelas entidades. E um dia sentado em frente a um ser, que vocês aqui o conhecem como Preto Velho, ele disse para mim: olha, você é diferente. Vai chegar um dia que você será conhecido em todo o mundo. Chegará um dia em que você falará para as nações, será ouvido e entendido. Eu lembro dessa palavra, África. Você será entendido e ouvido na África. Será entendido pelos homens estrangeiros que falam outras línguas diferentes. Você será ouvido por todos eles e você viajará. Você viajará e falará para multidões. Eu não entendia. Ele dizia para mim e ria, olhando para mim e rindo, dando risada. E dizia: olha, eu vou fazer uma ameaça para você. Ele falava assim: olha, mas eu vou te ajudar. Mas se você contar para alguém isso que eu te falei, eu vou matar, destruir você. Você entendeu? A primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa e contar tudo para minha mãe. E minha mãe deixava eu ir com a minha tia. Eu desenhava, levava desenhos para eles. Eu não sei o que aconteceu. Num belo dia, minha tia não ia mais me buscar para levar no centro de Umbanda. Minha mãe me contou uma história que depois eu descobri que ela tinha contado uma outra história por cima da história. Algo aconteceu em que a mãe de santo não queria minha presença. Dizia a mãe de santo que minha presença não deixava com que os santos descessem. Eles ficavam esperando para descer, mas alguma energia em mim não permitia. Eu não sei o que aconteceu. Eu me lembro de quantas vezes minha mãe via os médiuns incorporados com os seres da Umbanda, do Candomblé. Eu via, porque a família da minha mãe adorava e cultuava esses seres como deuses. Vocês não têm noção quanto eles os amavam, os seres. Mas minha mãe não gostava deles. E quantas vezes nas televisões, quantas vezes mostrando, minha mãe olhava e começava a dar risada. Eu falava: mãe, você está debochando dos seres? Ela ria, falava: tadinho deles, Marcelo. Eu tenho dó desses seres. São dignos de pena. E ela ria, aquilo me deixava assustado. Porque ela dava risada de todos aqueles seres como se eles fossem uns coitados. E eu temia eles. Eu falava: mãe, a senhora tem noção do que a senhora está fazendo? Ela ria e dizia: coitado deles, Marcelo. Eu sinto dó, acho eles engraçados, cômicos. E aquilo me causava muita estranheza no comportamento da minha mãe, por ela agir assim. Achava-a, de certa forma, um tanto quanto imprudente ou prepotente em agir e falar daquela forma. Mas anos depois eu fui entender o porquê ela achava esses seres um grande circo, uma grande piada. E quando um dia eu questionei a minha mãe que eu queria ir com a minha tia no centro, ela disse: olha, a médium, a mãe de santo não quer você lá. Ela não quer você lá. Você atrapalha lá. Porque minha mãe tinha os seus momentos de braveza e os seus momentos em que ela era legal. Mas 90% ela era brava. Bem brava.
E aquilo ficou na minha cabeça, por que eu não poderia ir lá? E um dia minha mãe disse pra mim, tipo assim, porque eu fiquei questionando, perguntando por quê, o porquê disso. E um dia minha mãe simplesmente disse pra mim, olha, eu inventei aquilo lá, eu não queria que você fosse com a sua tia, eu falei que lá só pra você não querer ir mais. E pronto, tipo, cala a boca e sai de perto de mim, não me enche mais. Eu tenho mais o que fazer. E foram se passando-se os anos, eu não arrumava trabalho, mas só trabalhos bem vagabundos e pé de chinelos. Andava totalmente judiado nessa realidade. Eu era um bicho de laboratório, um animal de laboratório, onde todos observavam. Às vezes, as pessoas mais próximas a você são seus algozes. Algozes são aqueles que estão aqui justamente para te monitorar, estudar o seu sofrimento e ver as suas reações, ver como você reage, como você lidar com toda a situação. Às vezes filhos, às vezes pais, irmãos. Inconscientemente são seres de consciência astral que vêm até você justamente para te analisar, te observar. Já reparou que parece que existem alguns parentes, familiares ou amigos próximos, mas vocês vão ver isso muito mais em parentes ou até mesmo cônjuges, que parecem que gostam de ver vocês sofrerem. Parece que tem pessoas, pais, mães, irmãos, filhos, que se alimentam do seu sofrimento, gostam de ver você sofrer, fazem vocês chorarem, fazem vocês terem desespero, fazem vocês terem problemas, porque estão analisando e estudando vocês. E fazem parte dos mistérios da outra realidade. E eu sempre vivi em dois mundos, em duas realidades. Aquele cara que não tinha afeição por nada nem ninguém, de repente, como manobra arranjada por forças maiores astrais, ele encontra uma pessoa que também por forças astrais estava sendo arranjado por um grupo de seres extraterrestres que não estavam ligados na Terra, na quarta dimensão, nem aos dominadores. Existia algo como os observadores, uma resistência extraterrestre que estava estudando possibilidades de infiltrar e também trabalhar em cima para resgatar os seus aprisionados aqui neste mundo. Os seus eus superiores, as suas naves, suas bases, seus planetas repletos de seres extraterrestres maravilhosos nas suas grandiosas formas, adormecidos, presos em suas cápsulas de hibernação, com tecnologias incomparáveis, insonháveis pelos humanos. E eles estavam aqui, seus fragmentados, os seus fragmentos presos, criados em multi-inteligências, multiformas, o eu superior e o eu maior. Minha mãe sempre esteve por perto, me acudindo. Quando casei com Fabiana, foi ela. Eu não teria condição de casar com ela. Todo mundo foi contra. Os pais dela foram os primeiros a não apoiar. Minha mãe foi muito usada pelas forças benevolentes extraterrestres rebeldes. Por isso que ela era tão monitorada e vigiada. Sempre tiveram pessoas para fazê-la saber que estava sendo monitorada. Minha mãe falou, você vai casar com essa moça. Eu não tinha dinheiro para nada. Minha mãe, escondido do meu pai e de todos, me deu o dinheiro do primeiro aluguel, o dinheiro do cartório. Minha mãe pagou o meu casamento. Eu não tinha dinheiro. Você vai se casar com essa moça. Você vai viver com ela. Porque eu era uma pessoa que eu poderia desistir. Eu era muito, digamos, não inconsciente. Eu não tinha tanta opinião, digamos assim. Eu era muito manipulado por duas realidades. Eu não sabia qual realidade eu queria viver. Se era aqui ou lá,
meus pensamentos permaneciam lotados, realidades e energias diferentes, tudo para mim estar manipulando e lidando, e eu não conseguia. E minha mãe falou: você vai se casar com ela. E minha mãe pagou o casamento, pagou o aluguel, e quantas vezes ela pagou compras, e eu sempre trabalhando nos piores trabalhos, embora tinha extrema inteligência para fazer coisas muito maiores. Quantas compras minha mãe sabia: olha, eu sei que você está passando pior, estamos aqui. E ela sempre me acudia, conversava. Foram-se passando-se o tempo, e eu tive uma conversa com a minha mãe. Ela disse: olha, eu tenho muita proteção sobre você. Eu amo você. Eu sei, a senhora me ama. Não. Você ainda não entende quando eu digo eu amo você. Tanto que odeiam quando eu digo isso pra você. Você é o amor da minha vida. Eu sempre estive perto de você. E você não imaginou. Nós tivemos nossas brigas, nossas guerras, mas eu vou ter que me afastar de você. Eu vou ter que ficar longe de você, para você aprender a andar com seus próprios passos. Eu protejo demais você, mas você não entende o tanto que eu te protejo. Não entende o porquê eu te protejo tanto, mas um dia você vai entender. E uma coisa que eu nunca esperaria que acontecesse: eles foram embora de Uberlândia. De todas as maneiras, meu pai queria que eu ficasse fora da casa dele. Eles queriam ir embora, mas queria que eu saísse do cômodo também, alugasse uma casa. Ele não importava como eu ia fazer. Queria simplesmente que eu deixasse aqui onde era deles. Minha mãe, a princípio, por motivos particulares, ela deixou as coisas fluírem e nós ficamos morando ali ainda. Nós não podíamos entrar nessa casa para lavar um copo ou estender roupa. E a pessoa que veio aqui era mais uma pessoa extremamente densa que morou aqui por 1 ano após meus pais terem ido embora. No dia que minha mãe mudou, ela disse: olha, eu não estou te abandonando, mas você vai entender muitas coisas. Voltando um pouco no tempo, eu estando em casa e sempre me cobrando buscar a Deus, e não entendia o porquê minha mãe tanto queria que eu louvasse e amasse a Deus, porque ela estava me protegendo, querendo que eu me tornasse uma pessoa onde nunca fosse contra aquele ser que domina isso daqui. Que todos que aqui são moldados, os seus superiores fragmentados que aqui chegam aqui, e esses são moldados, e eles conhecem eles como seus únicos pais e Deus, seus seres, seus mestres. Mas eu vim de fora. Eu guardava lembranças que não conseguia entender do espaço, de viagem, de nave, de seres. E um ser, um bebê alienígena, ele não é como um bebê que esquece. Os bebês humanos, o corpo humano, ele é fabricado para o esquecimento. O corpo alienígena, ele mantém eternamente as memórias. Ele é de uma consciência maior. Mas houve-se que eu vou explicar na parte científica da série,
algumas coisas que vocês não compreendem sobre corpos da terceira dimensão e corpos alienígenas da quarta, que eu já dei mais ou menos para vocês uma ideia no último vídeo. E minha mãe foi-se embora, mas antes eu tinha tido contato com os Colups. Eu lembro de ver esses seres lá na quarta dimensão, seres do mesmo aspecto, da mesma descrição, mas porém de energias e frequências diferentes. Esses que me vieram visitar tinham a frequência totalmente diferente daqueles que haviam ido, daqueles que me perdoem. Houve uma tentativa de interferência mental. A frequência deles era totalmente diferente daqueles que eu conhecia da verdadeira realidade. Esses eram diferentes, e por serem diferentes e serem frequências e energias desconhecidas para mim, causavam um certo medo, um certo espanto, vindo eu a acreditar que poderiam ser obras de seres dimensionais, porque vejam como sempre foi antes a minha cabeça. Eu convivia com humanos que não viam nada do que eu via. Eu via seres que saíam dos espelhos e saíam de lagos. Lagos e piscinas que criam um espelho. Rios, quantos rios formam o espelho e esses seres saíam do espelho? Lagos formam espelhos e esses seres saem de lagos. E os espelhos que estão dentro de casa. E quantos prédios são espelhados e esses seres saem aos montes. Estamos rodeados de portais. Eu imaginava que em outras dimensões poderiam ter seres, assim como esses que eu via, que poderiam vir aqui causar grande dor de cabeça. Eu comecei a acreditar que esses seres poderiam ser uma espécie diferente, pois como eu havia experimentado o conhecimento de seres diferentes e frequências diferentes, como aqueles seres do espelho, esses poderiam ser de uma realidade desconhecida até então por mim. Mas eles chegaram, se apresentaram como meus amigos, que tinham um propósito, que tinham vindo a mim, não era à toa, que tinham um trabalho a ser feito comigo, e que eu iria ter conhecimento de seres majestosos do cosmos. Que esses seres e eu nos tornaríamos um. Tornaríamos um em propósito, energia e frequência, e seríamos um só. E que muita coisa iria acontecer. Eles vieram na promessa de me ajudar a entender o que era a minha história, o que eram aquelas memórias, o que eram aquelas coisas que aconteciam comigo. Eles chegaram para trazer a luz a um ser totalmente desconhecido, para que esse ser pudesse entender aonde estava e o que estava vivendo. Seres de um outro mundo, de uma outra realidade, mostrando a ele que existia algo a mais. E nisso nós veremos no próximo vídeo.